João capítulo 1, versículo 14, João vai dizer o seguinte, 1,14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Bem, o que João está querendo nos dizer? Que Jesus, ele se fez carne, ou melhor, Jesus se transformou em humano, e a humanidade de Jesus, de fato, era uma realidade. Pensando nesse Jesus humano, eu posso compreender que quando ele se faz carne e habita entre nós, ele se faz humano para quê? Para que Jesus se faz humano? Qual é a ideia dessa humanidade de Jesus? Posso afirmar a você que essa ideia da humanidade de Jesus era para que ele soubesse e entendesse quem somos, como vivemos, como pensamos, como sentimos, como nos deparamos com situações às vezes difíceis de resolver, complicadas de resolver, mas a sua visão de se tornar humano não era para humilhar a humanidade, mas para dizer à humanidade que aquilo que é divino compreende a humanidade. Então, imaginemos que se ele habitou entre nós e se fez carne e veio habitar entre nós, qual era a ideia inicial dessa habitação, desse tabernáculo? Jesus está tabernaculando, está habitando na terra, na visão humana, para compreender este homem que também vai se deteriorar à medida que caminha na terra e vai deixar ser levado pelo pecado, deixar ser levado pelas emoções, deixar ser levado por uma série de situações, e isso faz com que esse Jesus, ele entenda isso de uma forma real. Então, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, a palavra que habitou entre nós, e essa habitação nos habilita a entender que ele compreende as nossas situações mais difíceis. Ora, quando nós entendemos isso, podemos compreender quanto nós não estamos sozinhos ou solitários nas nossas lutas diárias, nas situações que nós vivemos diariamente. Dessa forma entendemos que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Não se desassocia Jesus homem e Jesus Deus, e aí nós podemos compreender a importância de termos esta visão, a visão dele sobre nós. Então, quando qualquer ensino que nos leve a entender que Jesus não era humano ou só era divino, precisamos questioná-lo, porque os ensinos que a Bíblia nos dá, nos mostra esse Jesus que é o verdadeiro evangelho. Bem, você sabe que os evangelhos significam as boas novas. Os relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles nos trazem as boas novas, a visão de Jesus sobre nós ou para nós. As boas novas de Jesus que nos leva a entender o princípio daquilo que realmente é o cristianismo. Não haveria cristianismo se não houvesse Jesus que morreu e ressuscitou, mas Jesus que compreende os seus adoradores, os seus súditos. E para Jesus isso é muito claro. Quando você abre a sua Bíblia, também na carta que Paulo escreve a Tito, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, Paulo diz uma coisa a Timóteo, que Cristo Jesus, homem, olha só, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. E isso é esplêndido, isso é maravilhoso.
Sabe, uma das coisas mais interessantes que eu encontro no Evangelho é que o Evangelho me proporciona entender que aquele a quem eu adoro, a quem eu me prostro, a quem eu me tenho uma devoção, eu sou devoto, eu sou aquele que adora, que aplaude, que cultua, eu posso entender que esse ser por mim adorado me compreende da maneira mais profunda do que eu posso imaginar. Essa é a grande sacada de Jesus e do Evangelho. Talvez você olhe para outras religiões e às vezes entenda que nessas religiões existam vários outros modelos a serem adorados, mas no cristianismo verdadeiro, o único ser adorado que deve ser realmente reverenciado diante de todos nós é Jesus, o Filho de Deus, ou como diz Paulo, o homem Jesus, o Filho de Deus. Esse Jesus, o Cristo, ungido, separado, adornado, liberado para que nós pudéssemos adorá-lo. Então, portanto, Jesus experimentou as mesmas limitações que nós. É isso que é bom em Jesus. Sabe, eu posso entender isso porque, às vezes, qualquer um aqui sente uma dor, qualquer um aqui sente uns sentimentos que não deveriam estar dentro de si por inúmeros motivos, mas Jesus compreende isso. Por isso é muito melhor a gente se aproximar de Jesus do que se aproximar de certas coisas e homens e mulheres nessa vida. Por quê? Porque muitas pessoas podem não nos compreender. A nossa compreensão, as pessoas podem não nos compreender por inúmeros motivos. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas se tornam mais juízes e melhores do que o próprio Cristo. E isso é muito perigoso. Nunca se torne mais do que Cristo. Se torne alguém semelhante a Cristo. E isso nos leva a entender o quanto somos chamados a este princípio. Por quê? Portanto, se nós entendermos isso, compreenderemos que Jesus sabe o que é privações, sofrimentos, vontades, dores, fome, cansaço, fraqueza e muito mais coisas. Essa é a parte formidável de Jesus. Porque já imaginou um ser que é adorado por você e compreende as suas privações, compreende as suas dores, compreende a sua fome, compreende o seu cansaço, compreende a sua fraqueza? Bem, isso é muito nítido quando você dá uma olhada em alguns dos textos que eu vou ler com você agora. Por exemplo, em Lucas capítulo 23, versículo 46, vimos o quanto Jesus está muito próximo dessa realidade também. Lucas capítulo 26, verso 46. 23, 46. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, deu o último suspiro. Uau! Olha só, Jesus estava na cruz. E talvez muitos de nós não tenhamos a profundidade das dores que Jesus viveu e sofreu naquela cruz. Mas posso afirmar a você que foram dores terríveis. Foram dores que o levou a ter esse sentimento de o último suspiro. Quantos de nós, em alguns momentos da nossa jornada, já não demos o último suspiro, não é? Aquele suspiro que parece que nós estamos desistindo, e não estamos mais conseguindo, que nós não estamos mais tendo nenhuma perspectiva. E aí Jesus entende isso também. Esse é o formidável de Jesus. Ele entende isso. Em João capítulo 4, versículos 6 e 7, temos a mesma
visão de Jesus, eu sempre costumo dizer o seguinte: os relatos de Davi foi o seguinte. Davi diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E é coisa realmente muito séria cair na mão de Deus. Mas em outro momento Davi dirá: eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque Davi tinha uma perspectiva da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, e esse também é um aspecto do caráter de Jesus. Jesus é misericordioso, e a misericórdia de Jesus é uma mola propulsora para que a gente possa entender que mesmo que as coisas estejam difíceis, complicadas, doloridas, mesmo que as coisas estejam de uma forma de cabeça para baixo na nossa vida, Jesus é misericordioso. E a misericórdia de Jesus é que nos sustenta a cada dia, é que nos faz estar de pé a cada dia. Imagine se nós fôssemos tratados por Jesus da mesma forma que tratamos as pessoas. Imagina isso. Imagina você sendo tratado por Jesus da mesma forma que você trata uma pessoa. Como seria? De que maneira você seria tratado? Quais eram as suas posições, as suas condenações, o seu apontar de dedo e assim por diante? É muito sério pensar dessa forma, porque quando nós pensamos dessa forma, podemos entender que a misericórdia nos alcançou, e por ela ter nos alcançado, podemos jubilar, salmodiar, adorar, tanger louvores ao Senhor Jesus. Por quê? Porque a misericórdia nos alcançou. A misericórdia de Jesus, que conhece as nossas dores e os nossos sofrimentos. Bem, uma coisa que eu estava olhando esses dias e até comentei com a minha esposa, existe uma igreja por aí que ela fez algo interessante. Ela fez a tenda do desabafo. A tenda do desabafo. Eles montaram uma tenda, o cantinho do desabafo. Montaram esse cantinho dentro da igreja, uma tenda dentro da igreja, e deram pratos para os irmãos. Os irmãos entram lá dentro daquele lugar, pegam os pratos e quebram. E lá eles desabafam o que está dentro deles diante do Senhor. Eu fiquei pensando e fiquei relutando a entender o que aqueles irmãos estavam fazendo, mas não existe nada que saiba mais do que nós sofremos do que Jesus. Jesus sabe do que nós sofremos. E dentro da tendinha lá, do cantinho do desabafo, você tem a liberdade de falar para Jesus o que te faz sofrer. Só tinha um problema. Você, para quebrar o prato, para entrar dentro do cantinho, você pagava R$50 pelo prato. Então, eu falei assim: numa igreja grande, R$50 por um prato quebrado vai dar uma boa renda. Por quê? Porque precisava se comprar prato. O irmão quebrava o prato, comprava esse prato por R$50. E isso me fez pensar uma coisa: o quantas vezes nós não podemos e não estamos desabafando com Jesus de fato as nossas dores, as nossas mazelas. Quantas vezes a gente acredita que Jesus não precisa saber disso, com a nossa boca aberta, porque dizemos: Jesus sabe tudo, Jesus conhece tudo. Realmente, ninguém pode negar que Jesus conhece tudo. Mas quem já foi a um psicólogo como eu, quem já foi fazer um tratamento dentro de um gabinete pastoral, sabemos o quanto é necessário falar. O quanto é necessário dizer. O pastor Judson de Oliveira me disse uma coisa uma vez: as pessoas não estão precisando ouvir, não. Elas às vezes estão precisando falar algumas coisas. E é uma verdade absoluta. E nesse tempo de saúde mental afetada, onde nós vivemos pessoas todos os dias nervosas, todos os dias pessoas tendo algumas situações difíceis de resolver,
nada melhor do que ir para um cantinho do desabafo e desabafar com Jesus algumas coisas. E isso é importante a gente entender. Por quê? Porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. Olha o que diz lá em João 4, versículo 6 e 7. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada. Eu acho isso interessante, né? Eu estava ministrando isso um dia desse, uma pessoa, ela falou: é impossível Jesus se cansar. Falei: como é impossível Jesus se cansar, gente? Eu me canso, você se cansa, nós nos cansamos, e às vezes o que mais nós precisamos é descansar. Às vezes, quando nós estamos muito sobrecarregados da lida do dia a dia, nós precisamos apenas parar e descansar. Isso já é uma grande libertação na nossa vida. Esses dias eu estava orando por alguém, e alguém que me trouxe o relato de uma outra pessoa, dizendo assim: pastor, ore por fulano, o demônio está possuindo a sua mente e o seu corpo. E eu vou orar pela pessoa, mas primeiro eu quero ouvi-la. Eu quero saber o que é que norteia o seu coração. E ouvindo aquela pessoa, no finalzinho, orei por ela e disse assim: vai descansar. Você precisa descansar. Aí a pessoa que me trouxe me falou: e aí, pastor, o demônio se manifestou? Disse: não, porque ela não está endemoniada, ela está cansada. E para isso você tem que ter maturidade para entender. Maturidade. Eu já fui um homem que entendeu que muitas coisas eram demônios, mas hoje, graças ao Senhor Jesus, posso entender que muitas coisas não é o demônio, é a própria pessoa, é a luta, são o dia a dia, são o cansaço do dia a dia, as lutas do dia a dia que nos enfraquece, que nos embrutece, às vezes que nos torna a pessoa sem demonstração afetiva, por causa da luta, do cansaço do dia a dia. E a Bíblia diz que Jesus estava cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço para voltar do meio-dia. Verso 7, por favor. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água para beber. Você percebe que Jesus está cansado, que Jesus está um pouco fadigado daquela caminhada, e Jesus está com sede. E ele pede àquela pessoa que dê a ele água. E você vai depois descobrir que todo esse momento, processo de momento, vai levar com que esta mulher se torne uma mulher que entenda a verdade de Jesus a partir de um momento. Quando nós passamos por algumas situações, somos capazes de compreender as pessoas. Quando passamos por algumas situações, somos capazes de compreender. Foi o que eu falei um dia desse aqui, ou em outro lugar, não vou lembrar, quando eu falei sobre o sacerdote romano. O sacerdote romano saca muitas coisas. Tem um conhecimento teológico muito mais profundo do que muitos pastores. Tem um conhecimento sociológico e filosófico muito mais do que muitos pastores. Mas um padre ou um sacerdote romano não tem conhecimento de como funciona um casamento. Não tem conhecimento de como funciona filhos, porque ele nunca teve filhos ou nunca se casou. Então é muito limitado o conhecimento dele nessas áreas. Como é que ele poderá me ensinar sobre casamento em filhos sem uma experiência nessa área? Você pode me dizer: ele tem um conhecimento empírico. Aí eu posso também dizer a você: vá conversar com um adolescente de 14, 15, 16 anos para saber se não é importante você conhecer e ter filhos para aconselhar. Porque essa é uma experiência.
Uma experiência que, claro, cada um aqui tem a sua, cada um aqui sabe como lidar com isso, mas uma pessoa que não tem conhecimento, como é que pode te ajudar em uma determinada área? Então, eu sempre digo isso: se você conhecer, você saberá dizer o que Deus tem a fazer na sua vida. E lembre-se, experiências que passamos, as mais frustrantes e as mais doloridas na sequência da nossa jornada terrena, não é para fazer de nós apenas homens e mulheres experimentados, mas é para fazer de nós homens e mulheres que saibam compreender a dor alheia. A dor alheia. Porque a dor alheia existe. Lembre-se, Jesus vai encontrar com esta mulher, e esta mulher tinha ou não dor? Tinha. Ela tinha dor dos relacionamentos frustrados. Ela tinha dor dos abandonos, ela tinha dor da traição. E Jesus vai dar a ela a oportunidade de conhecer realmente aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, que Ele e você serão pessoas que caminharão para compreender as dores alheias. Porque isso é importante, pastor, porque sem isso não seremos capazes de estender e compreender o que Jesus compreendeu. Quando você abre a sua Bíblia também em João capítulo 12, versículo 27. João 12, 27. E João vai dizer uma coisa interessante. 12, 27. Agora, a minha alma está angustiada. Quem está falando isso? Jesus. Jesus. Eu tenho um livro em casa que diz assim: Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Tem um outro livro também, Jesus, o maior pedagogo de todos os tempos. São dois livros que eu gosto muito, porque esses livros relatam de Jesus uma compreensão sobre coisas que nós achamos que ele não compreenderia. Aqui Jesus está dizendo: minha alma está angustiada. O que é uma alma angustiada? Eu não sei, eu acho que a harpa cristã, hino 4, no 4, que diz assim: ó minha alma, a minha alma abatida. 5, né? 5. Eu gosto muito desse hino, porque esse hino fala o seguinte: que minha alma pode estar abatida, que minha alma pode estar em frangalhos, mas Jesus é o Senhor que conserta a minha alma. Jesus é o Senhor que guarda a minha alma, porque ele fala assim: espírito, alma e corpo, né? Que anseia pela presença de Jesus. Nós precisamos compreender como Jesus compreende. Então, preste atenção. Agora minha alma está angustiada. Acaso eu devo orar ao Pai: salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Uau! Imagina. Você sabe, eu não preciso te ensinar isso. A Bíblia diz que Jesus, antes de ir ao Monte Caveira, ou antes de ir à cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus chora sangue, soa sangue, a sua alma está angustiada, e qualquer médico nessa área vai te dizer que isso é possivelmente para qualquer um de nós. Nós podemos chorar sangue, nós podemos soar sangue, se a nossa alma estiver muito atribulada. E isso é uma coisa que só quem está no clímax de uma alma angustiada produz. Então observe que Jesus passou por isso. Ele não vai saber quando você chora no banheiro, ele não vai saber quando você chora na cama, ele não vai saber quando você ora e dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Certamente ele compreenderá todas as situações que você pode viver nesta terra. Por quê? Porque ele compreende. E porque ele compreende, nós podemos nos sentir abraçados, guardados, protegidos no nome de Jesus. Porque é isso que nos motiva
a servir a Jesus? Esses dias alguém me perguntou: o que te motiva a servir a Jesus? Bem, eu já falei muitas coisas na minha vida. Já falei muitas asneiras, talvez. Mas hoje, se alguém realmente me pergunta o que me motiva a servir a Jesus, é saber que Jesus, Ele me compreende. Ele sabe quem eu sou. Ele cuida de mim. Ele sabe quais são as minhas mazelas. Ele sabe quais são as minhas dúvidas. Ele sabe quais são as minhas situações. Então eu amo Jesus por causa disso. Não sei por que você o ama, mas eu o amo por isso. Eu amo porque Jesus, Ele não é como eu. Ele não é como você. Ele está acima da geral, como diria o pastor Sebastião Castro. Nós estamos em cima da geral. Então nós estamos com Jesus, e Jesus nos garante tudo aquilo que nós precisamos. E é aí que está o segredo, irmãos. O segredo não é só ir à igreja, o segredo não é só ofertar, não é só dizimar, não é só carregar uma Bíblia debaixo do braço. O segredo é acreditar que Jesus guarda e protege os seus. Que Deus, desde a antiguidade, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós percebemos do Deus que nos acolhe debaixo das suas asas, como uma galinha o faz com os seus pintos, ou como uma águia que coloca a sua pequena águia em seu colo, em seu ombro, e leva-o para despertar e dar voos mais rasantes e profundos. Assim é o nosso Deus. Por isso Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o ungido, não faz de nós súditos dele melhores do que ele, nos faz súditos iguais a ele. Então, se nós precisamos ser iguais, seremos iguais a Jesus. Diante de tantas coisas que por nós é observado na Bíblia, nós podemos dizer: obrigado, Jesus, pela sua presença, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu abraço, pela sua palavra, que em meio a tantas lutas, o Senhor nos guarda. Existe um filme chamado Deixados para Trás. É o primeiro, acho que são hoje 5 episódios, mas existe um momento em que Israel está sendo atacada. Eu acho que é o primeiro filme. Os céus de Israel estão sendo atacados por várias bombas, e naquele tempo não existia esse armamento que tem hoje, que é o armamento que impede os mísseis estrangeiros de chegar a Israel. Hoje se tem isso. Hoje, se qualquer povo mandar uma bomba, um míssil para Israel, há uma artilharia que faz com que essas bombas sejam destruídas ainda no ar. Mas nesse filme não havia esse tipo de ferramenta. E quando as bombas caem em Israel, quem está dentro de alguns lugares diz assim: acabou, seremos destruídos. Essas bombas chegaram para nos destruir. E o repórter sai para fazer a filmagem das bombas caindo em Israel. Ele olha e percebe que todas as bombas que estão caindo em Israel está sendo destruída por um fenômeno inimaginável. Eles não têm a noção do que esteja acontecendo, porque eles não tinham ferramentas para isso. Sai uma pessoa de dentro de um bunker e vai lá olhar e diz assim, aí ele pergunta: o que está acontecendo? Ele vai dizer: é Yahvé, é o Senhor que protege Israel. Eu acho que isso acontece conosco todos os dias. Todos os dias somos bombardeados. Todos os dias os nossos inimigos nos atacam. Todos os dias ouvimos palavras desmotivadoras. Todos os dias sentimos dores, abandonos e frustrações. Mas no meio de tudo isso, há um Deus que nos protege. Há um Deus que nos guarda, que não deixa nada nos acontecer. E se nos acontecer, é vontade e permissão dele.
não é o diabo que nos toca, não é o inferno que nos toca, não são as pessoas que têm poder sobre nós, não. Nós somos protegidos por Deus. Você é protegido pelo Jesus, o Senhor, o Cristo ressuscitado. Então, se você tem esta convicção no seu coração, adore a Ele, libere uma palavra a Ele de gratidão, porque nos dias dos bombardeios da vida, Ele nos protege. No dia em que parece que tudo está sendo destruído, Ele está ao nosso redor, porque Ele é o Senhor que nos guarda. Por isso, talvez, o salmista declare que Ele é o guarda de Israel. Agora, você não é Israel natural ou física, você é Israel espiritual, enxertada na raiz de Davi, pelo próprio Cristo, Filho de Deus, que veio aos seus e os seus não o aceitaram, e deu poder a todos nós de sermos chamados filhos de Deus, porque o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. É por isso que nós temos essa convicção, e precisamos recobrar e trazer à memória essa convicção, dizer a nós mesmos, muitas das vezes, que por mais que pareça ser difícil, pareça ser complicado, nós temos o guarda de Israel, que está vigiando e guardando a nossa vida. O salmista vai dizer que em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Se você não tiver essa convicção, você vai morrer no meio do caminho. E não por causa que Jesus o abandonou, é porque você vai fugir da proteção. E aí, vamos correr para a proteção de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa vida eterna. Ele é o nosso Salvador. Eu quero encerrar dizendo isso a você. Primeira carta que Pedro escreve no capítulo 1, no versículo 19 e 20, Pedro vai nos dizer algo muito importante. E eu quero dizer isso para você. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E eu quero dizer isso com uma amplitude de conhecimento. Geralmente nós, os cristãos, temos duas definições para Jesus, mais corriqueira do nosso dia a dia. Primeiro, que Ele é o nosso Senhor, e depois que Ele é o nosso Salvador. Bem, isso é realmente profundo e verdadeiro, mas amplie a palavra Salvador. Salvador do quê? Salvador do quê? Do que Jesus é o Salvador? Apenas da minha alma para a minha salvação? Ou Ele é o meu Salvador em todos os momentos da minha jornada terrena? Será que Ele é o meu resgatador, como é definido Boaz? Você sabe que Boaz é uma tipologia de Jesus no Velho Testamento. Boaz, quando vai cuidar daquelas duas mulheres, a Bíblia tem uma tipologia de Jesus. E Boaz é chamado de resgatador. Então Jesus é o nosso resgatador. Ele é o nosso Salvador, resgatador e Senhor. Se você ampliar a sua mente para resgatador, imagina um filme ou uma série, que existem pessoas que estão aprisionadas, que foram levadas, estão reféns em uma casa, em um prédio e tudo mais. Geralmente, quando existem essas coisas, a polícia ou o cinema nos ensina, e a polícia também, que são enviados aqueles caras que são bons no que fazem. O BOPE, eu não esqueci como é que é o nome da polícia aqui do Pará. Como? GOI. Ou a SWAT, que são especialistas em algumas situações. E qual é a definição deles? Eles precisam resgatar os reféns. Naquele momento crucial de tensão, de dor,
de frustração e de medo, os reféns estão ali em uma situação aparentemente péssima, horrível. Mas quando chega esses especialistas em resgate, há uma esperança. Como eu e você já vibramos em alguns momentos, quando vimos isso em um jornal, ou uma novela, ou qualquer outra coisa parecida, quando chega o resgate, você acredita, agora os reféns serão libertados. Assim é Jesus. Jesus é especialista em nos resgatar nos dias mais terríveis de nossa jornada. Jesus é o especialista de entrar e destruir aquele que está tentando nos aprisionar, que é Satanás. Na verdade, Jesus já venceu a Satanás, porque Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso resgatador e salvador. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha, por favor, verso seguinte, Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. O que Pedro está tentando nos afirmar, irmãos? Que somos resgatados por Jesus. E que nós não estamos sozinhos. E que nós estamos guardados. E que nós estamos protegidos por causa do Cristo, o ungido de Deus. Jesus é muito mais do que apenas um bom exemplo ou um salvador. Jesus é aquele que a sua obra continua sendo desenvolvida em nossas vidas. Quem dera que a gente realmente tivesse aquela frase na porta de nossas igrejas e que se tornasse uma verdade dizendo: entre e pare de sofrer. Gente, não existe este parar de sofrer totalmente. Nós poderemos ter alguns sofrimentos neutralizados e até banidos, mas alguns sofrimentos ainda viveremos na terra. Algumas dores ainda viveremos na terra, e nós precisamos estar redimidos pelo sangue de Jesus, porque Jesus é um grande herói em nossas vidas. Diante de tantas coisas que Jesus Cristo pode fazer por nós, por isso nós podemos entender que um dos nomes dado a Jesus é Emmanuel, o Deus conosco. Emmanuel, o Deus conosco. E às vezes só lembramos disso no Natal, não é? Às vezes só lembramos que Ele é Emmanuel no Natal, mas Ele é Emmanuel todo dia, todo o tempo, todo momento, todas as situações. Ele é Emmanuel. Ele substituiu o que era maldito para nos abençoar. Então, em nome de Jesus, eu encerro esta palavra dizendo a você: Ele é o Cristo, o resgatador, o salvador e o protetor da igreja, que somos nós. Por isso o amamos, por isso o servimos, por isso o adoramos. Amém, queridos? Você pode ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Agradecendo a Ele por esse tempo. Senhor, Jesus, o Emmanuel, o Cristo de Deus, obrigado por sua presença, obrigado pela sua palavra, obrigado pela compreensão que ela nos dá a respeito do Senhor Jesus. Muitos estão fazendo de Jesus muitas coisas. Talvez muitas delas não estejam erradas. Mas jamais podemos esquecer que Jesus é o Senhor, é o Salvador,
é o resgatador da igreja, que Ele protege os seus, que Ele conhece os seus, mas do que eu mesmo, Jesus me conhece bem melhor. Jesus sabe quando eu estou chateado, quando eu estou brabo, enraivecido, quando eu estou com dores, quando eu estou me sentindo abandonado. Jesus também conhece. Então o Senhor Jesus te mostra presente no dia da minha angústia, ou melhor, nos dias das nossas angústias, para que a gente possa compreender e continuar a caminhada. Porque quando nós perdemos esse referencial, isso é motivos para abandoná-lo. Muitos de nós estamos abandonando por causa de coisas que a gente não está preparado para enfrentar. Muitos de nós estamos abandonando o Senhor por causa de lutas que não foram nos ensinadas a enfrentar. Situações difíceis que muitas das vezes não experimentamos ainda. E isso às vezes desmotiva o nosso coração. Isso é humano. Está cansado, sobrecarregado, fadigado. Às vezes lutando com situações anos após anos. E não ter uma solução dessas situações nos fazem, Senhor, às vezes até duvidar que o Senhor está conosco. Mas em nome de Jesus, eu quero negativar esse pensamento na nossa vida. O Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre nos protegendo, nos guardando. O Senhor está sempre olhando para nós como filhos, como homens e mulheres de Deus, que enfrentam a jornada, mas que permanecem firmes com o Senhor. Por mais que as lutas existam, por mais que as dores, as fomes, as situações que a gente às vezes se pergunta, por quê? Nos ensina a mudar a pergunta. Para que eu estou vivendo isso? E com certeza teremos uma revelação a mais de alguns momentos. Mas nos ensina a viver os momentos. Nos ensina a viver, Senhor, a jornada. Porque afinal de contas, nada dura para sempre, a não ser a tua misericórdia e o teu amor. Se uma situação que estamos vivendo nos traz dores, ela vai ter o começo, ela vai ter o meio e ela vai ter o fim. Porque o Senhor é o Deus que nos ajuda a enfrentar as situações. Por isso, pega na nossa mão, Jesus, pega na nossa vida, nos abraça e, como diz aquele poema, nos faz andar contigo na areia. Porque em alguns momentos existem 4 pegadas na areia, mas em outro momento apenas 2, porque o Senhor nos carrega e nos protege. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço, mais do que nunca, nos dias cruciais que vivemos, que tenhamos a definição e a relevância de continuar firmes contigo em todo o tempo. É o que eu oro, é o que eu agradeço, em nome do Cristo Jesus. Amém. Eu estou seguro